Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Louvo a Deus pelo dom da sua vida e por você se permitir estar agora comigo para mais uma meditação da Quaresma. Hoje celebramos o terceiro domingo da Quaresma. E o tema que nós vamos refletir é a respeito do demônio mudo e as confissões sacrílegas, ou seja, o demônio que impede a fala e daquele que vai confessar e esconde o pecado. É esta reflexão que Santo Afonso quer fazer-nos pensar, refletir e não ter vergonha da confissão, mas ter vergonha de pecar. Como o tema de hoje é confissão, eu até coloquei aqui a minha estola sacerdotal, que eu a uso também nas confissões, convidando você a esta conversão, a esta mudança de vida e a pedir a Deus a graça de não ter medo de confessar, não ter medo de chegar perto do Padre. Nós devemos ter medo de pecar, não é de confessar. Esta é a reflexão que Santo Afonso de Ligório nos propõe. Lucas, capítulo 11, versículo 14, nos diz: estava expulsando um demônio e ele era mudo. Então aqui nós temos mais um exorcismo de Jesus, expulsando um espírito do mal que impedia que aquele homem falasse. Era um demônio mudo. E Santo Afonso reflete o seguinte: o demônio mudo de que fala o Evangelho, aí você pode ler aí no Lucas capítulo 11, pode ler do versículo 1 até terminar aí o milagre. Esse demônio mudo, ele é um espírito infernal que procura fazer os cristãos se calarem na confissão dos pecados. Depois de primeiro nos ter cegado para não vermos o mal que cometemos e a ruína que nos preparamos ofendendo a Deus. Então, meus caros, quantas pessoas têm vergonha de confessar, e espero que não seja você esta pessoa, mas quantas pessoas escondem pecados na hora da confissão? Há alguns que nem se confessam, e há outros que na confissão escondem pecados. Então Santo Afonso está falando que este espírito mal é a tentação do mal que nos faz calar na hora da confissão, com respeito humano, para não contarmos os nossos pecados, para não nos confessarmos. E além de mudos, ele nos torna cegos para não vermos o mal que cometemos. Quantas pessoas hoje perderam a noção de pecado? Ah, não, esse negócio de pecado tem isso, mas não. Pecado é o que é pecado para mim, se não é, tá valendo. São pessoas que, além de mudas para Deus, se tornaram também surdas. Surdas à palavra de Deus. Convertei-vos e crede no Evangelho. E aqui, além de mudo e surdo, mudo para não confessar, surdo para não ouvir a palavra, tem muita gente cega, que não consegue ver o mal que eles praticam ao cometer pecados, e assim atraem para si mesmos a ruína, a destruição. O salário do pecado é a morte. São João Crisóstomo vai dizer: o demônio faz em todas as coisas o contrário do que Deus faz. Se você quiser entender como que o demônio age,
ele age fazendo ao contrário de Deus. Deus faz uma coisa, ele quer fazer ao contrário. Veja aqui, o Senhor colocou vergonha no pecado para não o cometermos. Mas depois de o havermos cometido, anima-nos a confessá-lo, prometendo perdão a quem se acusa. Então Deus colocou no nosso coração a vergonha para que não pecássemos. Mas se caíssemos em tentação, correríamos para a confissão para purificar o nosso coração e para alcançar o perdão. E isso é que Deus fez. O demônio, ao contrário, inspira confiança ao pecador com a esperança do perdão, mas cometido o pecado, cobre-o de vergonha para que não se confesse. Então veja o que o diabo faz. Ele inspira o pecador a pecar. Não, pode pecar, depois você se confessa. Pode pecar, depois você recebe o perdão. E uma vez que esta pessoa peca, o demônio coloca no coração dela a vergonha de confessar. Aquilo que era a vergonha do pecado, hoje a vergonha é de confessar. Não se tem vergonha de pecar, mas morre de medo de chegar perto de um padre para se confessar. Quem está colocando este medo no coração? Quem não quer que você se confesse? Quem é o primeiro interessado para que o seu pecado permaneça? Não é Deus. Não é Deus. É o próprio demônio. A confissão é o abraço misericordioso do Pai. É o filho pródigo voltando. Mas o mal, ele diz para você, confessar com o padre. Padre é um homem igual você mesmo, só? Para que ir lá? E para outros? O padre vai te xingar, viu? Você vai ter coragem de contar isso para o padre? Como que o padre vai ficar te olhando depois disso? Então esses pensamentos vão entrando no coração de muitos e vão nos afastando da confissão. Para que aquele pecado permaneça, para que aquela mancha vá contaminando o nosso corpo inteiro. Atenção. Os miseráveis convertem em veneno o remédio que Jesus Cristo nos preparou com o seu precioso sangue e ficam presas com uma dupla cadeia, cometendo depois do primeiro pecado outro mais grave, o sacrilégio. Então as pessoas que têm vergonha de Deus, vergonha de confissão, transformam em veneno o remédio que Jesus Cristo nos trouxe, que é o perdão. Porque escolhendo permanecer no pecado, a pessoa escolhe ficar longe de Cristo. Hoje nós estamos vivendo um mundo de cabeça para baixo, né, gente? Muitas pessoas tomam raiva da igreja porque querem que a igreja abençoe pecado. Quer que a igreja aplauda o pecado. Como Deus, nós devemos odiar o pecado e convidar o pecador à conversão. Porque é uma frase muito perigosa e dita fora do contexto, é uma frase errada. Deus odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Não, ele ama o pecador desde que este procure a conversão. Deus não aplaude pecador, aquele que está lá e quer ficar lá. Veja o pai do filho pródigo, se ele foi no chiqueiro passar a mão na cabeça do filho. Não foi. O filho foi, o filho que volte. Deus, ele ama o pecador à medida que aquele pecador quer se converter, quer mudar de vida, quer abandonar o pecado. Aí sim, a frase é correta. Se, pois, te queres salvar, não tenha vergonha de uma boa confissão. As feridas gangrenosas levam à morte, e tais são os pecados calados na confissão.
são chagas da alma que se gangrenaram. Então, a pessoa que tem dificuldade de confessar, e ela vai confessar, e na hora da confissão ela ainda esconde pecado, e geralmente o pecado escondido é aquele que mais precisava ser confessado, ela está tendo dentro da sua alma feridas que vão contaminando o seu corpo todo, a sua alma, o seu espírito. Neste tempo da quaresma, procure uma boa confissão, mas derrame no ouvido do padre, mas fale tudo, sem reservas, principalmente os maiores pecados, os pecados mortais. O sacerdote está ali não para te condenar, mas para te perdoar, para te orientar. O padre é o amor do coração de Jesus. Claro, ele vai te orientar, ele vai te corrigir, mas é por amor. Nós devemos ter vergonha de pecar, não é vergonha de confessar. Olha o que falou Sócrates, olha que interessante. Meu filho, vergonhoso é o entrar nesta casa, mas não o sair dela. Sócrates estava falando com seu discípulo, que à noite frequentou uma casa um pouco duvidosa, deveria ser um prostíbulo, né? E ele teve vergonha de, ao sair de lá, que alguém o visse. E Sócrates vai dizer, olha, pior do que sair de lá é permanecer lá. Então, se nós entramos no pecado, o sair dele não é uma atitude de vergonha. A vergonha devia ser entrar. É como se Sócrates falasse com seu discípulo, você não teve vergonha de entrar, por que você agora está com vergonha de sair? Pior do que sair é ficar aí. Sai, cai fora. Se nós entramos no pecado, o mais vergonhoso é ter entrado, e vergonha maior é ficar. Qual é a graça? Qual é a bênção? É o sair, é a confissão, é a conversão, é o arrependimento. Coisa vergonhosa é ofender a um Deus tão grande e tão bom, mas não ou é confessarmos o pecado cometido e livrar-nos dele. Ou seja, a vergonha é ofender a Deus que é tão bom para conosco. E não é vergonha confessar para ficar livre daquele pecado. Então, o que as pessoas não têm vergonha? De ofender a Deus. E o que elas têm vergonha? De confessar para ficarem livres daquele pecado. Quer dizer, isso quem faz é o demônio. Tudo que Deus faz, ele faz o inverso. Então, nós não temos que ter medo de uma boa confissão, mas medo de permanecer naquele pecado. Essa semana mesmo, foi a confissão do clero, semana passada, né? Eu me confessei com o padre Paulo Sérgio, que é o nosso vigário geral. Ali com ele falei da minha vida, falei dos meus pecados, das minhas fraquezas. Um irmão sacerdote que me concedeu o perdão, que me orientou. Quer dizer, qual a vergonha de chegar perto de um sacerdote e falar, olha, eu pequei, padre, me perdoe. Porque o sacramento da confissão, ele não é direto com Deus, passa pelo sacerdote. Porque Jesus disse aos seus discípulos, os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados, os pecados daqueles que vocês retiverem serão retidos. Então aí é um gesto de humildade. Você se aproximar de um homem, um pecador como você, mas que ali é canal da graça de Deus, é ministro da igreja, ministro ordenado, capaz de perdoar os seus pecados, os nossos pecados. Então não tenha medo de confissão, tenha medo de pecar, tenha medo de abandonar a Deus, tenha medo de ficar longe de Deus. E quando você for se confessar, pode dizer ao padre, estou acompanhando as meditações da quaresma com o padre Christian, tem tempos que eu não me confesso, e ele disse que eu não precisava ter medo de confessar, eu tinha que ter vergonha de pecar, por isso eu estou aqui, e
quero te pedir, padre, me ajude a fazer uma boa confissão. O sacerdote aí da sua cidade, da sua paróquia, ele vai te ajudar. E você sai de lá, ó, leve, com o peso que é tirado das suas costas. Isso é graça de Deus. Isso é bênção de Deus. E olha, Santa Maria Madalena, Santa Margarida de Cortona, Santo Agostinho e tantos outros santos que eram grandes pecadores, como que eles começaram a trilhar a santidade? A partir do momento que eles confessaram os seus pecados, que eles se arrependeram e voltaram para o Senhor. Santo Agostinho, bispo de Hipona, enquanto jovem, era um devasso, um depravado. E a sua mãe, Santa Mônica, só rezando e clamando a Deus por ele, rezando e clamando a Deus por ele. E quando ele confessou o seu pecado, quando ele se arrependeu, ele se transformou num homem de Deus. Chegou a ser bispo de Hipona. Se você não leu, leia as Confissões de Santo Agostinho. Ele vai dizer, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Quer dizer, um homem que mudou de vida. O ser humano muda de vida. Você pode ser uma pessoa melhor. Não acredite nas pessoas que dizem, você não muda, você vai beber a vida toda, você vai ser um safado a vida toda, você não tem jeito. Não, tem jeito sim. Para Deus você tem jeito sim. Deus confia em você, Deus espera por você, Ele está com os braços abertos para te perdoar, para que você tenha uma vida nova. Não tenha medo de Deus, não fuja de Deus, não fuja de confissão. Tenha vergonha de pecar e não de confessar os pecados para ser perdoado. A vergonha é no pecado, não é na confissão. Realmente o demônio tem feito ao contrário tudo o que Deus fez. Deus colocou vergonha no pecado e alegria na confissão. Hoje as pessoas têm alegria para pecar, mas têm vergonha de confessar. Que coisa, né, gente? Como que o diabo muda tudo aquilo que Deus faz. Por isso precisamos vigiar. Precisamos vigiar. E Santo Afonso vai dizer, ânimo, coragem, tem ânimo e fale tudo a um bom confessor, a um bom padre. Dá glória a Deus para que você possa confundir o demônio. Quer dizer, a pessoa que procura uma confissão, uma pessoa que se arrepende, ela confunde o demônio. Como diz no Evangelho, quando saiu do homem, anda por lugares secos, buscando repouso e não acha. Quer dizer, o demônio fica totalmente perdido, cego no tiroteio, azeitona em boca de banguela, não é assim? Quando você confessa, você é perdoado, você expulsa o mal da sua vida, esse demônio fica perdido, sem saber de onde veio e para onde vai. Depois de teres confessado bem, prepara-te para novos e mais violentos assaltos da parte do inimigo infernal. Ou seja, você confessou, prepare a tentação. Prepare as provações. Prepare a tua alma. Oração e vigilância. Há pessoas que dizem, quando eu mais rezo, mais assombração me aparece. Não é que isso seja verdade, mas não é totalmente mentira. Enquanto a pessoa está agradando o demônio, ele o deixa em paz. Quando a pessoa está voltando para Deus, para ser uma pessoa melhor, aí a tentação aperta. Porque ele está perdendo, ele não quer perder. Ele não quer perder. Ai de quem o deixa entrar novamente depois de o haver expulso. Uma pessoa cometia um pecado, ela estava agradando o mal e ela não vigia e aquele mal volta. A pessoa confessou e depois ela está cometendo o mesmo pecado, o pecado pior. Este mal haverá de voltar. O último estado do homem virá a ser pior do que o primeiro. Se a pessoa já estava ruim,
deixando aquele espírito voltar, ela fica pior. Uma pessoa que rompe com o demônio e começa a fazer laços com ele novamente, ela vai piorar e muito. É por isso que a confissão é força de Deus e requer arrependimento. Uma vez arrependido, não cometer mais. Uma vez arrependido, não fazer aquilo mais. Pela graça de Deus. Padre, mas eu conseguirei não pecar mais? Não. Todos nós vamos pecar, porque nós somos pecadores. Mas não pecamos por vontade. Não pecamos por decisão. Não pecamos por falta de vergonha. Pecamos por fraqueza. E Deus acolhe um pecador arrependido. Por isso, orai e vigiai. Orai e vigiai. Vamos colocar aí nos comentários. Vergonha é permanecer no pecado. Graça de Deus é poder confessá-los. Vamos escrever isso aí? Vergonha é permanecer no pecado. Graça de Deus é confessá-los. Que através da confissão vem o perdão. Através da confissão vem o perdão. Feche os seus olhos e vamos rezar. Ó meu amado Jesus, iluminai o meu espírito, a fim de que nunca mais me deixe obcecar pelo espírito maligno a cometer de novo o mesmo pecado. E de novo e de novo. Pesa-me de vos haver ofendido e proponho com a vossa graça antes morrer do que tornar-me a ofender-vos. Morrer que pecar. Este é o PCE de hoje. O ponto concreto de esforço. Durante todo o seu dia, repita esta ejaculatória sempre que você lembrar. Antes morrer que pecar. Antes morrer que pecar. Antes morrer que pecar. Mas se por desgraça recair e pecar de novo, dai-me força para sempre vencer o demônio mudo e confessar-me sinceramente ao vosso sacerdócio, aos vossos sacerdotes. Tirai da minha boca todo demônio mudo que me impede de confessar os meus pecados. Peço-vos, Deus Todo-Poderoso, que atendais propício às minhas humildes súplicas e que em minha defesa estendais o braço da vossa majestade. Doce coração de Maria, sede minha salvação. Doce coração de Maria, sede minha salvação. Anote aí no seu caderninho. Antes morrer que pecar. Este é o PCE de hoje. Antes morrer que pecar. Fugindo do pecado, nós estaremos alegrando o coração de Deus. E na nossa reflexão de amanhã, nós vamos continuar pensando neste estado miserável das pessoas que caem em pecado. O que acontece no coração de alguém que recai no mesmo pecado? Então vamos aprofundar também este tema, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo para você. Deus abençoe. E aqui, no nosso canal Luz e Vida, haverá transmissão da Santa Missa hoje, às 8 horas da manhã, com estudo bíblico, às 10 horas, adoração ao Santíssimo, e 19 horas, a missa da noite. Participe conosco.
Que Jesus permaneça ao nosso lado, que Maria Santíssima nos cubra com o seu manto maternal. Um ótimo domingo e até nossa próxima reflexão. Então nós vamos para a partilha da palavra. E eu começo essa partilha voltando a este versículo, que vai nos guiar no nosso encontro de hoje, o poder da palavra. Então repita comigo: há poder nas minhas palavras. Isso, há poder na palavra. Então quando você diz isso, você precisa acreditar que aquilo que você anda falando, ou está gerando vida, ou está gerando morte, ou está curando, ou está ferindo. Provérbios 10, 11. Grife este versículo na sua Bíblia. Marque este versículo. A boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos perversos mora a violência. Estava pesquisando, nós estamos falando sobre palavras, sobre comunicação, sobre o poder da língua, sobre o poder da palavra, a palavra que pode gerar vida, a palavra que pode gerar morte, a palavra que tem o poder de curar e a palavra que tem o poder de ferir. Aí eu fui pesquisar quantas palavras nós falamos por dia. Nós estamos entre, é mais ou menos isso, de 60 a 80 mil palavras por dia. Há pessoas, claro, que falam bem menos e há pessoas que falam bem mais. No meu caso, que o meu instrumento de trabalho é a voz, é a palavra, sou pregador, sou palestrante, então eu tenho falado bem mais do que isso. Mas uma pessoa normal, não que eu seja anormal, não é? Mas uma pessoa que leva um dia com tranquilidade, ela fala entre 60 a 80 mil palavras por dia. E este estudo norte-americano, ele coloca o homem variando entre 50 e 70 mil palavras por dia, e a mulher variando entre 60 e 80 mil palavras por dia. Porque a mulher, ela é mais comunicação, ela é mais oralidade. E o que nós queremos refletir no encontro de hoje? Que a vida que nós levamos, que aquilo que vai acontecendo ao nosso redor, passa também pelas nossas palavras. E se nós soubéssemos o poder que tem a palavra, nós prestaríamos mais atenção naquilo que nós andamos falando. E principalmente, aquilo que nós falamos de nós mesmos. Eu sou a história que eu conto para mim mesmo. A minha realidade, ela é feita através das minhas palavras. Porque a palavra cria. Eu falei isso nos encontros anteriores. Deus é criador para que eu seja criativo. Deus cria pelo poder da palavra. E a minha palavra, ela tem tanto poder de criar, como poder de destruir. Então no encontro de hoje, eu convido você a prestar bem atenção em algumas situações que, sem saber, nós estamos nos auto-sabotando, estamos dificultando a nossa caminhada. Nós temos um gênio invisível no nosso ombro,
Este gênio é a nossa mente, é a nossa capacidade de racionar, são as nossas conexões neurais. Todas as vezes que você pensa em algo e que você diz algo sem pensar, esse gênio, ele só sabe dizer uma coisa: seu desejo é uma ordem. Então, se você pensa coisas positivas, se você diz coisas boas, esse gêniozinho, que é a sua mente, ela vai dizer: seu desejo é uma ordem. Mas se você pensa coisas ruins, fala coisas ruins, o gêniozinho continua fazendo a mesma coisa. Seu desejo é uma ordem. Então note que o uso adequado das palavras tem um grande potencial para melhorar ou piorar a nossa vida. E eu quero partilhar com você 6 palavras perigosas que nos limitam, que dificultam a nossa caminhada. A primeira palavra, e se você quiser anotar, anote isso. Colhe na porta da sua geladeira, colhe uma folha na porta do seu guarda-roupa, na tela do seu celular, e vá treinando dia após dia a eliminar essas palavras do seu vocabulário. Primeira palavra: não. Exatamente. Esta palavra tende a nos aproximar dos resultados dos quais queremos evitar. Como assim? Explico. A mente humana, isso é criação de Deus. Isso é criação de Deus. A mente humana, ela só lida com o positivo. O não é apenas linguístico, é apenas verbal. Para a nossa mente, só existe o positivo. Então, se você pensa assim: eu quero ser feliz, eu vou ser feliz, eu sou feliz, você está mandando alimento para a sua mente. E ela vai configurar todo o seu corpo, também até a sua estrutura celular, para a felicidade. E não é a mesma coisa de você pensar e dizer assim: eu não quero ser triste. A sua mente não lida com o não. Então, eu não quero ser triste, eu não quero ser triste, eu tenho medo de ser triste. O que a sua mente entende? Que você está chamando a tristeza, porque ela não lê o não é só verbal. Ai, padre, então me convença disso aí. Convenço. Vamos fazer um exercício rapidinho. Pense aí em uma maçã vermelha. Simples. Pensa num coelhinho. Um coelhinho. Pensou? Pensa numa casa amarela, toda pintada de amarela. Pensou? Não pense num fusquinha azul. Não pense num brigadeiro. O que a sua mente faz? Ela pensa o que foi pedido e ela pensa o que foi negado. Por que a mente funciona assim? Porque ela só lida com positivo. Então é necessário, ao invés de você falar e pensar o que você não quer, você começar a pensar e falar o que você quer, porque toda negação, ela traz consigo uma afirmação. Concorda? Quando eu digo assim: eu não quero sair, qual é a afirmação?
Eu quero ficar. Compreende isso? Isso é um treino. Ao invés de usarmos a palavra não para falar aquilo que não queremos, nós podemos usar frases positivas para dizer o que queremos. Então, cuidado com a palavra não, porque para a sua mente, o que você nega, você está desejando. O não faz exatamente isso. Quando você nega algo, você está atraindo para você aquilo que você nega. Quais são as pessoas que mais erram numa apresentação, num trabalho na faculdade, numa entrevista de emprego, no início de um relacionamento? A pessoa põe na cabeça dela e repete muitas vezes: eu não posso errar, eu não posso errar, eu não posso errar. O que a mente entende? Eu vou errar. Tanto todas as pessoas que têm medo de errar e não se permitem errar, são as que mais erram. Pessoa que está tranquila: eu vou fazer, se errou, paciência, mas tudo bem, tudo tranquilo. Então, ao invés de dizer para a vida, para você mesmo e até para Deus o que você não quer, comece a partir de hoje a falar o que você deseja. Frases negativas e frases positivas, as duas soam para o cérebro da mesma maneira. É por isso que eu digo muito nas minhas palestras: quando você diz eu consigo, e quando você diz eu não consigo, nas duas frases você tem razão. Depende onde você está colocando, se a positividade ou a negatividade. Então, cuidado com o não. Falando sobre o não, eu vi uma anotação, acho importante falar sobre isso. Quando você diz para você mesmo: não fique nervoso, não fique nervoso, não fique nervoso, você vê que não funciona. Quanto mais você fala não fique nervoso, não fique nervoso, mais nervoso você fica. A mão começa a tremer, você começa a suar. Por que ao invés de você falar não fique nervoso, por que você não diz assim, fique calmo? Que é a mesma coisa, só que não há um não. Não quero ficar doente, não posso ficar doente, tenho medo de ficar doente. Ao invés de falar isso, o que você pode dizer? Eu tenho saúde, eu sou saudável, eu tenho vida, eu sou vida, sem usar o não. Cuidado com o não. A educação infantil ensina muito isso para os pais. Ao invés de falar para a criança assim, não faça isso, os pais tendem a falar o quê? Faça aquilo. Simples assim. Segunda palavra, cuidado com a expressão tenho que. Tenho que. Esta expressão mostra algo desagradável, algo imposto, algo que está trabalho. Eu tenho que trabalhar hoje, em plena segunda-feira. Não, você já está programando um dia chato, um dia difícil, um dia que o ponteiro do relógio não anda, um dia agarrado. Não é eu tenho que trabalhar hoje. Diga, eu vou trabalhar hoje, ou eu quero trabalhar hoje. Deixa eu me dirigir aqui aos fofinhos de plantão. Cuidado com eu tenho que emagrecer, eu preciso emagrecer, eu tenho que perder peso. Quando você diz eu tenho, eu preciso, você está falando para você mesmo que emagrecer é difícil, que emagrecer é penoso, que emagrecer é ruim.
Ao invés de você dizer, eu tenho que emagrecer, você vai dizer, eu quero emagrecer. Eu vou emagrecer. Cuidado também com a expressão, eu quero, mas não posso. A expressão é o contrário. Eu posso, mas não quero. Qual é a frase que você mais ouve de pessoas que querem emagrecer e que vão numa pizzaria, que vão numa festa, numa hamburgueria? Muitos dizem assim, nossa, eu quero comer, mas eu não posso. Aquilo, meu filho, já engordou sua cabeça. Pode não engordar sua barriga, mas sua cabeça já está gorda, está fissurado. Como que a palavra te liberta? Você olha para o brigadeiro, você olha para o sanduíche, você olha para a pizza e você diz para si mesmo uma frase que te liberta. Eu posso, mas eu não quero. Quando você começa a mandar para o seu cérebro que você pode, se você quiser, você come o brigadeiro, você come a pizza, você come o sanduíche, mas você tomou uma atitude. Poder eu posso, eu não quero. Não brinque com as palavras. Pode parecer uma coisa boba que eu estou ensinando, só que quem entende de neurociência, eu não sou um expert nisso, mas eu gosto de ler e me aprofundar. O verdadeiro emagrecimento, ele deveria ser chamado de emagrecimento. O que precisa emagrecer não é a sua barriga, é a sua mente. Quando você domina a sua mente com eu posso, mas eu não quero, você se torna livre perante os alimentos. Quando você diz eu quero, mas eu não posso, você está mostrando que os alimentos têm poder sobre você. Então essa segunda expressão, temos que tomar cuidado. O tenho que. Terceiro, o mas. O mas. Quando usamos a palavra mas, estamos esquecendo o que veio antes. Isso acontece muito nos meus atendimentos a pessoas, mulheres, esposas. A mulher geralmente vem falar do marido. Então ela começa assim: Padre Cristian, eu vim pedir uma opinião a respeito do meu marido. E eu pergunto para ela: como é o seu marido? Ela vai dizer assim, a maioria diz assim: é bom pai, é trabalhador, é honesto, é alguém que me ajuda com os filhos. Mas padre, ele não reza. Quando a pessoa diz todas essas qualidades e ela diz, mas ele não reza, tudo aquilo que ficou antes do mas perdeu o valor. Ela me procurou por quê? Porque o cara não reza. Eu tirei uma nota boa na prova, mas poderia ser maior. A nota não foi tão boa assim. Eu te amo muito, mas a gente briga demais. Qual é a solução do mas? Como que eu transformo o mas de negativo para positivo? Muito simples, essa é uma dica simples. É você alternar a ordem da frase. Se você diz o positivo primeiro e você diz o negativo depois do mas, o que nós vamos fazer para potencializar o poder da palavra? Você coloca primeiro o negativo, o mas e depois o positivo. Olha como se não é diferente. Eu te amo, mas a gente briga demais. Vamos inverter a frase? A gente briga, mas eu te amo demais. Não é a mesma coisa não.
Eu te amo, mas a gente briga demais. A gente briga, mas eu te amo demais. Entendeu que o mas, ele potencializa a frase entre positivo ou negativo? Vamos pegar a prova. Eu tirei uma nota boa, mas poderia ser melhor. Vamos transformar a frase em positiva? A minha nota poderia ser melhor, mas eu tirei uma nota boa. Parece mágica, não é? Parece mágica. É o poder da palavra. Quando você diz muita coisa boa, mas você diz o mas e dá uma chicotada, tudo que ficou antes foi esquecido. As pessoas lembram só que veio depois do mas. Quando você coloca o negativo primeiro, você coloca o mas e vem com o positivo, a frase, apesar daquilo que é negativo, ela ficou positiva. Vou citar a frase da esposa falando do marido: padre, meu marido não reza, mas ele é bom pai, ele ajuda as crianças, ele é trabalhador, ele é honesto. Viu como que soa melhor? Como que se chama isso? O poder da palavra. Você nunca tinha pensado nisso, né? Estou te falando. Mais uma palavra que nós precisamos evitar: coitadinho. Não é bom que você diga e não é bom que você ouça. Coitadinho deveria ser riscado do nosso dicionário. É uma das palavras mais perigosas, mas a intenção é boa, gente. Qual é a intenção? É a pessoa que mostra empatia e compaixão com o sofrimento do outro. Mas qual é o problema do coitadinho? O problema maior do coitadinho é quando a pessoa olha no espelho, ela olha no espelho e diz para o espelho assim: ô coitado. Não tem a Filó? Tem gente que vive isso. Ô coitado. A pessoa tem pena dela mesma. O perigo do coitadinho, o que é uma pessoa coitada? Oh, coitada daquela pessoa. O que está atrás do coitadinho? Uma ideia de vítima, vitimização. Coitadinha daquela mulher, o marido a abandonou. Coitadinho daquele rapaz, ele foi mandado embora do trabalho. Coitadinho de mim, ninguém me entende. Quando você usa muito coitadinho, tanto para os outros como para você, você está tirando da sua vida a capacidade de reação, a capacidade de crescimento, a capacidade de virar o jogo. Quando você diz para alguém coitadinho, ou você se acha um coitadinho, você está colocando o insucesso da sua vida, a tristeza da sua vida, a pequenez da sua história em alguém. E só você pode mudar o seu caminho. Não adianta mudar o caminho se também não mudamos a maneira que caminhamos. O coitado é aquele que é vítima da situação. E coisa que nós não somos, meus caros, é vítima. Quando você se considera vítima, você se vê amarrado nos pés, amarrado nas mãos, com uma fita na boca, um pano nos olhos, 2 rolhas no ouvido. Você está totalmente incapaz de mudar. Você se vê incapaz de ter uma vida melhor. Leia a Bíblia. Quando foi que Jesus olhou para alguém e disse assim: coitado? Ou olhou para uma mulher: coitada? Você não tem na Bíblia essa expressão da boca de Jesus, porque o Senhor sabe que nós não somos vítimas, nem de destino, nem de circunstâncias e nem dos outros. Eu posso mudar a minha vida, eu posso ser uma pessoa melhor, eu posso me superar, eu posso vencer,
É, padre, o senhor não sabe, viu? Eu estou no fundo do poço. A gente não fala isso? Eu estou no fundo do poço. O poço da amargura. Graças a Deus que você chegou no fundo do poço. É uma notícia boa. Quem está no fundo, meu filho, não tem como descer mais. Agora é só subir. Quem está no fundo do poço só tem um caminho: melhorar, subir, sair do poço. Então nós não somos vítimas. Então a partir de hoje, nunca diga para ninguém coitadinho, coitadinha, e nunca se veja também como um pobre coitado, um pobre diabo, um desgraçado da vida. Tem gente que fala exatamente isso. E o que a vida está fazendo? Exatamente isso. Lembra do gênio? Você diz: oi, eu sou um coitado. O que é que o gênio diz? Seja feita a sua vontade. Seu desejo é uma ordem. Eu estou no fundo do poço, para mim nada dá certo. Seu desejo, e tudo vai se configurando ao redor da sua palavra. Mude a palavra e mudará a vida. Cuidado com palavras que generalizam. Eu vou citar 4. Nunca, sempre, ninguém e todo mundo. Anote isso aí. Cuidado com essas palavras. Nunca, sempre, ninguém e todo mundo. Vamos citar algumas frases aqui. Vamos pegar nunca. Nunca eu acerto. É impressionante. Nunca eu acerto. Você está falando isso. Para mim, sempre é mais difícil. Sempre, então será. Ninguém me entende. Ninguém gosta de mim. Ninguém. Só uma brincadeirinha aqui. Eu atendi uma jovem com depressão. Eu perguntei para ela assim: por que você está com depressão, minha filha? Ah, padre, ninguém gosta de mim. Aí eu falei com ela: nem os chineses, nem os coreanos, nem os africanos. Ela tem uma risadinha. Falei: então não fala ninguém não, filha. Quem é que não gosta de você? Cuidado quando você generaliza, não é? E tem o todos. Todos são felizes, menos eu. Todos sabem, menos eu. Cuidado com nunca, sempre, ninguém, todos. Esse todos aí é como se fosse todo mundo. Então quando você for falar algo, nunca generalize, mas foque naquilo. Exemplo: eu sempre faço tudo errado. Nunca diga isso, jamais. O que você vai dizer: eu fiz isso de maneira incorreta, mas eu vou aprender com o meu erro. Não é que você faz tudo errado, você fez isso errado. Uma outra frase que podemos arrumar: eu não sou feliz. Não, diga: eu não sou feliz neste momento. Eu não estou feliz neste momento, mas eu sou uma pessoa feliz. Mas isto que me aconteceu com esta pessoa me trouxe infelicidade. Então não é todo mundo não, né? A moça está namorando, o namorado coloca nela um par de chifre. O que é que a moça diz? Ninguém gosta de mim, todo mundo me trai. Não, filha, é só seu namorado. É só seu namorado. Então cuidado com a generalização. Finalizando, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Logo, amanhã, um dia. Evite estas palavras perigosas. Logo, amanhã, um dia. Joãozinho, vai estudar, menino. Jogando videogame. Logo eu estudo, mãe. Logo. Não disse nada. Para a nossa mente, logo é nada.
depois eu vou arrumar meu quarto, depois eu vou começar um regime, depois eu vou fazer um curso, depois eu vou lá. Não, o que é esse depois seu aí? Depois é para não falar que não vai, né, meu filho? Porque quem quer coloca dia e hora, e cuidado com amanhã. Amanhã eu falo, amanhã eu faço, amanhã eu começo, amanhã eu estudo. Para sua mente, todas essas palavras são vagas e não dizem nada. Se você quer fazer algo de verdade, coloque dia e horário. A sua mente funciona assim. Por isso que eu tenho no corredor da minha casa, e você pode ter aí na sua cozinha, uma folhinha de calendário. Aquelas calendário tem do mês, no meu corredor eu tenho do ano todo. O que eu faço? Eu faço questão, coisa simples, preparar uma pregação sobre língua. Eu escrevo no meu painel o dia, 15 horas, preparar pregação. A minha mente entende que não é logo, que não é depois, que não é amanhã, é quarta-feira às 15 horas, e eu me obrigo a isso, para que a minha mente entenda que não é uma coisa vaga, é algo direcionado. Então comece a partir de hoje. Aquilo que você quer fazer não é aquilo que você tem que fazer. Você não tem que fazer nada, você quer fazer. Aquilo que você quer fazer, começa a colocar dia e horário e faça. Você verá que funciona. Você verá que funciona como uma mágica. A linguagem é a base dos nossos pensamentos. O que eu ando falando é aquilo que eu ando pensando. Aquilo que eu ando pensando é aquilo que eu ando sentindo. E aquilo que eu ando sentindo acaba naquilo que eu ando fazendo. Tudo começa com a boca, tudo começa com a palavra. Palavra gera vida, palavra gera morte, palavra cura, palavra fere. Palavras para riscarmos do dicionário. É um treino. Eu falo sobre isso aqui muitas vezes. Até hoje eu uso palavras. É um treino. Palavras perigosas que nos limitam. Não, tenho que, mas, coitadinho, nunca, sempre, ninguém, todo mundo, logo, amanhã, um dia desses. Elimine essas palavras, porque elas estão atraindo coisas ruins para a sua vida. Quero citar para você 7 palavras negativas, que nós falamos muito, e como nós podemos falar a mesma coisa de maneira positiva. Mas é possível falar a mesma coisa de maneira positiva, se a coisa é negativa? Meu filho, uma desgraça você pode falar de maneira positiva e as pessoas vão te agradecer. Tinha um rei que tinha 7 filhos, e uma manhã ele chamou o sacerdote e disse para ele assim: reze para mim e veja o que Deus te mostra. Aquele sacerdote orou para o rei e disse assim: majestade, vejo uma tragédia. A guerra que o nosso reino entrará matará os teus 7 filhos. O rei ficou com tanto ódio que mandou prender aquele sacerdote. Você é louco de me falar uma coisa dessa? Chamou um outro sacerdote, um frei, e disse para o frei: reza para mim e cuidado com o que você vai falar. O frei começou a rezar, terminou e disse: majestade, eu tenho uma notícia maravilhosa
para te dar. Então fale: Deus cumulará o teu reinado de longos anos, e a boa notícia é: tu viverás mais anos do que todos os teus filhos. O rei, aí sim, esse eu gostei. Dá para ele uma taça de ouro. Ô gente, os dois falaram a mesma coisa. O primeiro disse que os filhos do rei morreriam. O segundo disse que o rei viveria mais que seus filhos. Mas para quem ouve, é diferente. Cuidado com o modo como você anda falando coisas boas de maneira errada e coisas erradas que parecem boas. Então, quais são essas frases? Primeira, ao invés de você falar: eu sou culpado, você diga: eu sou responsável. Em vez de culpa, responsabilidade. Segunda, eu odeio isso. Não. A partir de hoje você vai dizer: eu prefiro aquilo. Terceira, não me esquecerei. Você vai dizer: eu me lembrarei. Quarta, estou tentando. Não, estou aprendendo. Preciso fazer isso agora. Ao invés, diga: quero fazer isso agora. Tenho um problema para resolver. Ao invés de problema, use: tenho uma questão para resolver. E a última: se eu conseguir, não é se, é quando eu conseguir. Meus caros, é sobre isso que eu gostaria de partilhar com você essa noite. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Deixa cair no seu coração tudo isso. São conselhos simples, mas que podem mudar a sua vida. Se você começar a vigiar as suas palavras e eliminar essas palavras perigosas, você será uma pessoa muito mais feliz. Feche os teus olhos. Senhor, mais uma vez nós te pedimos isso. Eu quero que a minha boca seja o manancial de vida e que nela não more a violência. Que a minha boca seja para te exaltar, para bendizer o teu santo nome, para profetizar bênção na vida dos outros e vitória na minha. Ajuda-me, Senhor, a usar a minha boca para gerar vida dentro da minha vida e não morte. Como as minhas palavras dificultam a minha própria caminhada. Eu que já disse tantas vezes: eu não dou conta, eu não consigo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mas eu não dou conta. Coitadinho de mim, ninguém gosta de mim, sempre as coisas dão errado, nunca eu vou ser feliz, um dia eu faço. São palavras que vão contaminando o nosso coração, estragando a nossa caminhada. Ajuda-me, Senhor, a ter uma boca de bênção, uma boca que seja manancial de vida. Em nome de Jesus. Amém. E falar de palavra é muito interessante, que na Bíblia, quando se diz no prólogo de São João, no princípio era o verbo,
Essa é uma tradução do latim de São Jerônimo, da Vulgata. Quando você pega o original grego, é logos, logos tuteu, a palavra de Deus. Quem é o logos? É Jesus. Jesus é a palavra da boca do Pai. Então, quando nós falamos de palavra, é preciso lembrar que a palavra de Deus é criadora para que sejamos criativos. Assim como a palavra de Deus gerou vida, a nossa palavra pode gerar vida ou morte em nós. Então eu quero terminar o nosso encontro com um dever de casa. Eu farei. Então eu convido você também a fazer. É um exercício que mostra o poder da palavra. Quando eu digo amor, eu não estou falando apenas AMOR. O tom da minha voz, a energia da minha voz, o intuito da minha voz, ela tem amor. Quando eu digo ódio, não é apenas O-D-I-O, não, aqui está carregado de peso, de raiva. Então é a dinâmica do pote de arroz. Então atenção, eu vou pegar o primeiro pote e vou escrever positivo. Positivo. Depois vão dar um close para vocês verem. Vou pegar o outro potinho, o mesmo, escrever negativo. Ok? Fechou bem aí? Positivo, negativo. Eu vou colocar nos dois potes arroz. Para você ver que não tem truque nenhum. Ó, tem truque nenhum. Ó. Entendeu? Delícia, adoro arroz. É arroz mesmo. Então olha aqui. Arroz. Positivo, negativo. Você pode fazer isso na sua casa. Você ficará impressionado com o que eu vou ensinar para vocês. Aqui. Fechei o primeiro potinho. Fechei o segundo potinho. Depois eu vou lacrar aqui os dois potinhos. Vou lacrar com uma fita crepe e colocar a data de hoje. A partir de hoje, todos os dias, eu vou pegar esse pote que está escrito positivo, vou olhar para ele e vou dizer somente coisas positivas, do tipo vencedor, amor, bondade, perdão, somente coisas positivas. Depois eu vou pegar o potinho negativo e vou dizer para ele somente coisas ruins: ódio, guerra, maldade, doença. Durante uma semana, os dois ficarão um ao lado do outro. E eu vou falar somente coisas positivas para o primeiro, somente coisas negativas para o segundo. Quer saber o resultado? O que vai acontecer? Participe conosco do próximo programa. Nós estaremos abrindo esses vídeos e mostrando para você o que irá acontecer apenas com o poder da palavra. Amém? Espero que o programa de hoje tenha acrescentado vida na vida de cada um de nós
e que nós possamos ter uma vida com mais alegria, com mais unção, com mais poder, vigiando as nossas palavras. A boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos perversos mora a violência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até o nosso próximo encontro, com a graça de Deus. 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 Don't cry, love. Your tears don't belong. That beautiful smile is where you shine. I know the night feels cold around you, like the stars have lost their glow, and the weight upon your fragile heart feels too much to hold alone. But your tears were never made to fall for someone who can't see. You're far too beautiful for sorrow, so please save your smile for me. Don't cry, my love. Your tears don't suit you at all. You're much more beautiful smiling than drowning in it all. Don't cry, my love. Wipe the sadness from your eyes. The world feels brighter when you're laughing, so don't let heartbreak steal your life. Every wound will fade with time now. Every storm will lose its rain, and the pain that tries to break you won't deserve your heart again. Don't cry, my love. Your tears don't suit you at all. You're much more beautiful smiling than drowning in it all. Don't cry, my love. Wipe the sadness from your eyes. The world feels brighter when you're laughing, so don't let heartbreak steal your life. If your world feels torn apart, lean on me, I'll hold you close, until the day your gentle smile returns the way I love the most. Don't cry, my love. Your tears don't suit you at all. You're much more beautiful smiling than drowning in it all. Don't cry, my love. Wipe the sadness from your eyes. The world feels brighter when you're laughing, so don't let heartbreak steal your light. E já vou falar agora, para não precisar falar depois. Estação passa, mas tem gente que entra numa estação, ela gosta tanto que ela fica. Pode citar exemplos? Eu não vou te citar nome não, você conhece gente assim. Você conhece gente, meu irmão, que é verão o ano inteiro. A pessoa, ela é verão o ano inteiro. Está chovendo, está fazendo frio, a pessoa de blusa estampada, chinelão, chinelo e com protetor solar. A pessoa é otimista até
Tem gente que está num sol danado, ela vai dormir de cobertor, vai dormir de edredom. Tem gente que põe um ar-condicionado um 17 para dormir com edredom, e aqui fora está fazendo 29, 30, 40 graus. Tem gente que gosta de viver uma estação e ela tenta segurar aquilo da estação na vida dela. Então você tem que compreender, gente. Tem gente que é inverno. Vão sair. Eu gosto de ficar em casa. Vão ver filme, vão estourar pipoca. Aí no inverno você fala, assim eu gosto. Faz um chocolate para mim. Aí começa o verão. Vamos para a praça? Vamos ficar aqui vendo filme, eu vou estourar pipoca, eu vou fazer chocolate. Não tem gente assim? A pessoa segura a estação. Gente, aqui tem uma palavra acima de tudo que eu vou dizer esta noite. Onde existe respeito, as pessoas são felizes de verdade. Vamos repetir isso? Agora você já começou a montar aí, quem é inteligente, eu acredito que você é, o quebra-cabeça do relacionamento. Por que nós brigamos tanto? Por que a nossa família briga tanto? Por que você acha tal pessoa tão chata? É porque a estação do outro não está batendo com a sua estação. E como falta o respeito ao outro, você acha que o outro é chato, que o outro é implicante, que o outro não gosta. Então vamos percorrer aqui o casamento. E eu falando para o casamento, nós vamos encaixar nas outras áreas da nossa vida. O texto que eu vou trabalhar está em Cânticos 2, 11 ao 13. Não sei se você sabe, Cântico dos Cânticos é o livro caliente da Bíblia. Ele ensina até posição sexual, meu irmão. Está lá, leia ou não. Ele ensina como que o homem conquista a mulher. Vou citar um texto assim, aleatoriamente, mas que está lá, para você entender o teor do cântico. O homem está falando para a mulher assim, estou citando Bíblia. Amada minha, olha o que ele quer fazer. Amada minha, vou deitar-te desnuda nas verdes gramas, uma relva molhada de orvalho, como eu molhado de desejo estou por ti. Haverei de encher o teu umbigo de licor. O que ele está querendo fazer, meu irmão? Encher o umbigo dela de licor. Vou encher o teu umbigo de licor, e uma cereja lhe colocarei, e nos perderemos no doce deste momento eterno. Ele só pensa... Gente, porque a gente quando ouve uma coisa dessa, pensa assim, nó, mas que linguagem. Na verdade é que fala da beleza, da intimidade do marido com a mulher. A beleza que Deus criou do prazer sexual. Aí veio o diabo e acabou com tudo. Aquilo que era amor se transformou hoje em promiscuidade. Aquilo que era prazer se transformou hoje em porcaria. Aquilo que era sagrado na vida de um casal, hoje em dia está... Mas a Bíblia está falando daquele relacionamento de Deus. Aquele homem que Deus reservou para a tua vida. Aquela mulher que Deus reservou para a tua vida. Aquele casal unido no amor de Deus. Aquele casal que se ama a três. O marido, a mulher e a presença de Deus. Meu irmão, aí a bênção de Deus impera. E aqui está dizendo o quê? O marido incentivando a mulher a voltar para ele bela. Ele diz assim: porque eis que passou o inverno, a chuva parou e se foi, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, a voz da rolinha ouve-se em toda a terra, a figueira já deu os seus figos verdes, e as vides em flor exalam aromas diversos. Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem.
vem, minha amada. Cânticos 2, 11, 13. Se você pega esta poesia, porque é uma poesia, e é o sonho de muita mulher ouvir isso do marido, é verdade? O seu marido já recitou uma poesia para você bem romanticamente? Já, graças a Deus. O seu já? Se não, tadinho. Então você fala, ai padre, isso aí está longe de nós. Mas aqui, ó, imagina, você está lá, deitada, sabe aquele dia assim frio, mas que não é inverno? Aí você está lá, aquele soninho assim, ó, que você não está dormindo, mas não está acordada. Aí abre a porta do seu quarto, entra o seu marido. O seu marido, sem aquela barriguinha, mas com uma bandeja de café, com mamão picado, com moranguinhos com chocolate, colocando na sua boca. E ele diz para você assim: meu amor, levanta, o inverno passou, a chuva parou, aparecem as flores na terra, as rolinhas estão cantando. Essa parte, as rolinhas estão cantando, a figueira está cheia de figos, e as vides em flor exalam perfume. Aí ele dá uma vírgula e diz para ela assim: mas perfume de rosa e flor nenhuma se compara ao teu cheiro in natura. I love you. Nossa Senhora dos Prazeres. Gente, é bênção na vida do casal. Mas não, aí tá coisa na mulher, levando de qualquer jeito, aí tá um pum nela, meu irmão. Acorda, olha o cheiro aí para você, ó. Vai cheirando. Meu irmão, não há romantismo. Cântico dos Cânticos está ensinando o homem a tratar a mulher. Então o homem que quer ser um cavalheiro, se você deseja conquistar a sua esposa a cada dia, aí está o problema, viu? Não vou pregar sobre isso, mas aí está um problema. Eu falava para você 1 hora sobre isso. A arte da conquista momentânea. E isso é desvio de relacionamento. Tem muito homem que tem isso. Ele conquista a mulher, ele faz de tudo para conquistar a mulher. Hora que ele conquista, ele não faz mais nada. A conquista, ela é diária. Então vamos aprofundar neste tema dos cânticos, que é um tema que toca a todas as pessoas casadas, porque no seu casamento a conquista, ela é diária. Celebrei umas bodas de ouro e perguntei para ela: como que a senhora aguentou ficar casado com ele há 50 anos? Como a senhora aguentou ficar casado com ele 50 anos? Ela falou: não, padre, eu não estou casada com ele há 50 anos. Eu falei: não, tem 50 anos que eu me caso com ele todo dia. O segredo é esse: é você não se cansar do outro, é você não se acostumar com o outro, é você ter esse espírito do cântico dos cânticos. Então vamos às estações. Quem já é casado aí, levanta a mão. Tá bom. Quem está aí, o marido e a mulher juntos, levanta a mão. Que bênção. Você que veio com a sua mulher ou marido hoje, tem bênção especial para você. Quem não está, você vai rezar por ele. Quem é solteiro, quem não namora, quem já é viúvo ou viúva, você vai pegar isso que eu vou falar sobre as estações e julgar para os seus relacionamentos como um todo, porque se encaixa em tudo. Mas eu quero falar para os casais. Primeira estação: primavera. Qual é a primeira estação? Aqui está escrito: aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves. Cânticos, capítulo 2, versículo 12. Primavera é marcada pela beleza das flores e o canto dos pássaros. Dias de muito sol e muito
perfume. Então a pessoa que gosta de perfume, tem gente que gosta de perfume. Se a gente chega perto da pessoa, ela está cheirosa. Eu lembro da minha avó, Deus a tenha, já é falecida, vovó Alice, a mãe da minha mãe. Você não chegava perto da minha avó se ela está cheirosa. Ela falava com a minha mãe: Ana Maria, se um dia eu cair de cama, me deixa sem comida, mas não me deixa sem banho não. E não me deixa feder não. Tanto que naquela época a minha mãe ficou de cama por causa da coluna dela, aquele mês e meio, toda vez que eu chegava, minha mãe perguntava assim: eu estou fedendo? Eu falei: mãe, a senhora está cuidadinha, está cheirosa, tem talco, tem perfume. Ah, não está. Não estou mesmo não? Eu falei: meu Deus do céu. São pessoas que gostam da primavera, pessoas que gostam de se arrumar, pessoas que gostam de estar sempre bem aparecida, né? A pessoa de olhar e ver que você está uma pessoa bem aparecida, pessoa que gosta de estar cheirosa, limpa. Isso tudo são pessoas da primavera, né? Pessoas que gostam de cantar, pessoas que são alegres. Estou falando que você é um cantor profissional, mas canta. Pessoa que gosta de cantar, está arrumando casa, está cantando, está tomando banho, está cantando, está fazendo caminhada, está cantando. São pessoas primavera, pessoas cheias de vida. Todo relacionamento, quando começa, é primavera. Tudo é bonito, tudo é perfeito. Só que você tem que pôr na cabeça o seguinte, meus irmãos: relacionamento nenhum é primavera a vida toda. Eu conheço pessoas que só ficam com alguém na primavera. Começou um relacionamento, está quente, é beijo, sai. Aí quando a coisa começa a esquentar, quando entra a responsabilidade, quando ela tem que... Não, aí eu não quero, eu gosto só de primavera. Primavera é o início do relacionamento, mas esse período, ele passa. Todo casal precisa aproveitar bem a primavera. Uma coisa que funciona no nosso inconsciente, se você não tem, comece a fazer na sua casa. Você saiu de férias com o seu marido ou com a sua esposa, tire uma foto no momento mais alegre, na piscina ou na praia, vocês dois rindo. Tira aquela foto, coloque num porta-retrato e coloque na sala. Eu não estou criticando, mas tem gente que eu já fui em casas que tem um móvel cheio de retratos. É muito bonito, mas é tudo do mesmo passeio. Então quando você está num período que o outro não está em casa, ou numa dúvida, ou numa tristeza, ou numa pré-depressão, ou no dia que você não acordou bem, você olha aquelas fotos todas, você só lembra de um passeio. O ideal é você colocar momentos variados. Coloque sempre a foto do dia do seu casamento. Coloque sempre um passeio recente. Coloque os seus filhos pequenos. Quando você olha aquelas fotos, tem que ter uma história de primavera. Geralmente as fotos mais bonitas da vida de um casal é quando eles estão vivendo a primavera. Cores, cheiros, animação, vida. Isso vai valer no futuro, né? Agora, para você pensar, você que já está casado, há flores no seu casamento hoje? A sua casa é um lugar florido? Não estou falando de flores naturais ou talvez artificiais. Estou falando de flores que sejam pessoas que para você despertem coisas boas, alegria. Na primavera é preciso não esquecer de Deus. Mulher talvez não aconteça muito isso. Homem a gente usa mais cabeça de botão. Mas tem muito vestido de mulher que tem muitos botões atrás, né? Não sei, já aconteceu com você de você começar rapidamente a abotoar a sua camisa? Quando você acabar de abotoar a camisa ou vestido, sobrou um botão, né? É uma tristeza, porque geralmente você está com mais pressa. E quanto à casa que sobra é a primeira? Meu irmão, responda alto. Eu abotoei a minha camisa toda, no final sobrou um botão. Uma casa sobrou em cima. Eu só tenho uma coisa a fazer. O que eu tenho que fazer? Não tem mais nada. Tudo tem que começar. Não sei se você já viu, em cerimônias mais solenes,
Sexta-feira da Paixão, a festa Nossa Senhora Aparecida. As cerimônias, né? Tem uma visita de um bispo, né? Quando a gente vai ver o Papa, o padre usa batina, aquela veste preta, que tem botões do alto, são 33 botões, é a idade de Cristo, né? E nas mangas são 5 botões, é o número das chagas de Cristo, 5 chagas. Eu tenho batina, de vez em quando eu vou usar, os acólitos me ajudam. Falo, ó, eu começo a botar em cima, vocês começam a botar embaixo, porque senão não acaba isso não. Aí quando tem mais uma, você começa a botar do meio aí, meu irmão. A hora que vai fechando tudo, e quando você abotoa 32 botões, chega lá embaixo, sobrou um botão. Aí você olha aqui em cima, ó, ficou uma casinha. O que tem que fazer? Olha para cá. Olha, tá olhando. Abra a mente e o coração. O primeiro botão que deve estar na primeira casa da nossa vida é Deus. Se você não colocar o seu primeiro botão na primeira casa, que é Deus, todos os outros ficarão fora do lugar. Se você não começar um namoro, um noivado, um casamento, um trabalho, uma faculdade, colocando o primeiro lugar para Deus, quando você estiver lá no final, tem hora que você tem que começar tudo de novo. Quem não coloca Deus no início, não é feliz no final. Então guarda isso. O primeiro botão que se fecha tem que ser Deus. Primavera. Tem muito jovem que está na primavera. Tem muito adolescente que está na primavera. Ontem mesmo, numa das visitas, não vou falar onde, né? Algumas repartições lá em Fortaleza, fui conhecer uma agência, pessoal muito acolhedor. Depois de uma breve reunião, eles foram me mostrar a agência. Aí na agência, depois que mostrou tudo, no canto assim tinha um rapaz. Aí alguém disse assim: pois é, padre, foi bom o senhor vir aqui, ó. Ele agora cismou que é ateu. Aí eu fiz assim para ele aqui, ó. Quer dizer, problema seu. O final. Aí alguém disse assim: ele deve estar com algum problema na vida. E ele estufou o peito e respondeu assim: problema não, eu sou solução, o problema são vocês. Alguém falou assim: padre, o que você vai falar para ele? Eu falei: não tem nada para falar, a vida vai provar que ele está errado, e se a vida não provar, está perdido. Eu não falei o que ele queria que ele me falasse, eu estava com uma frase pronta, mas ele não me deu o gancho. Porque tem hora que a pessoa fala: padre, você que nesses trem aí, se não tiver céu, você está na água, hein? Eu falo: se não tiver céu, eu estou na água. Abri mão de toda coisa que eu acredito lá. Aí eu ia responder assim: pois é, se não tiver céu, eu estou na água. Mas se tiver inferno, você está perdido. Depois da sua morte, se tiver inferno, você está perdido. Aí eu fico mais com aquele filósofo Pico della Mirandola. Ele vai dizer o quê? Ele não diz se crê ou não crê. Ele fala: entre crer e não crer, é melhor crer. Porque se você crê e não tem, você creu e teve uma vida boa. Se você não crê e tem, você perdeu. São pensamentos assim que a gente tem que ter para... Então a primavera ilude, sabe? A primavera ilude. Muita saúde, relógio caro, dinheiro, mulher. Para que colocar Deus no primeiro botão? Aí vai vivendo a vida toda. A hora que está chegando no fim da vida, que está vendo que já está com a avó na greta, a hora que você está botando os últimos botões da sua vida, sobrou um botão. Lá no início, você esqueceu de Deus. Aí, meu irmão, tem gente que está tempo de voltar. E para quem não tem tempo de voltar? Essa é a primavera da vida. Cânticos, cheiro, alegria. Depois da primavera, qual é a estação? Verão. Cessou a chuva, se foi.
eis que o sol brilha. O verão é marcado pelo calor e pelas tempestades repentinas. Você acorda, aquele sol, você olha para o céu, que solão. A hora que está 4, 5 horas, fecha para que caia uma chuva, parece que vai levar até a tua casa embora. Um dia eu achei que eu ia ter que buscar o santuário lá na JK, tanta água que caiu. Meu Deus, não é assim? Verão é a época quente, relacionamento quente, muito beijo, muito abraço. Um quer ficar sempre do lado do outro, mas nesse momento de quentura sempre vem umas tempestades querendo estragar seus relacionamentos. Espera que a tempestade passa. Tem gente vivendo tempestade no casamento. Tem gente vivendo tempestade no namoro, no noivado. Na hora da tempestade de verão, pode esconder qualquer marquise aí que ela passa. Eu já vi muito isso em Divinópolis. Cai aquele temporal, você vê todo mundo andando na loja, fica lá assim, ó. Aí alguém pergunta, quer que chame um táxi? Não, isso é chuva de verão. As pessoas falam isso. Ou seja, daqui a pouco já não está caindo mais. Gente, se você está num verão na sua família, você está com saúde, sua mulher, seu marido está com saúde, seus filhos estão estudando, não tem ninguém desempregado, não tem ninguém doente, é verão. Mas no verão, pode ser que alguma tempestade te pegue para tirar a sua paz. Nesse momento a família tem que se unir, esperar a tempestade passar. No casamento, o verão é quando o casal fica quente. E note que nunca tem verão o ano inteiro. O verão vem, o verão passa, mas o verão volta. Então, quando o casal está quente, ele tem que aproveitar para guardar boas memórias, passear juntos, deixar o filho com a sogra e com a vovó, e passar um dia sozinhos, e dormir numa cabaninha lá no Pimonte, fazer essas coisas. Tem uma noite onde não tem filho batendo na porta, onde não tem filho interrompendo o namoro, não é? O casal há tempos que não tem uma relação sexual. Aí naquela noite o marido está entusiasmado, a mulher também fica entusiasmadinha. Aí ele fala, nó, que bênção. Tempo que eu não tinha uma relação com a minha esposa. Aí quando o negócio está começando a ficar quente, ô mãe, eu estou com dor de barriga. Aí o pai responde, você está com dor de barriga, quem foi com diarreia agora fui eu, tanta raiva. Então tem que ter o momento do casal, meus irmãos. E isso eu tenho batido na tecla, não é de hoje. O marido e a mulher que não tira férias de filho, está bombardeando o próprio casamento. Filho é bênção, mas antes dos filhos existia o casal. O filho vem, o casal desaparece. É por isso que muito casamento começa a esfriar depois dos filhos. Eu atendo gente, eu estou sabendo o que eu tenho falado. Nó, padre, que saudade do meu marido quando a gente era solteiro. A nossa vida era totalmente diferente. Os filhos vieram, é uma bênção também. A minha energia toda para os filhos. Meu marido e minha mulher sumiu. Então tem que ter esse momento de voltar ao verão, voltar ao primeiro amor, né? Quem já é casado, eu pergunto para você, seu casamento está quente? Eles me perguntaram sobre essa questão de quente e frio, se tem diferença para homem e para mulher. É claro que tem diferença. Isso eu vou pregar em outro momento, só para vocês escutar a comparação. É assim que funciona, ó. Questão de quente. Homem é micro-ondas. Mulher é fogão a lenha. Micro-ondas, meu filho, esquenta numa rapidez, mas esfria numa rapidez também. A mulher, para esquentar, você sabe como é, tem que ter o carinho, não é? Tem que ter as preliminares, é o beijinho, é o afago, não é? Meu filho do céu, vou te falar,
Para colocar fogo no fogão a lenha custa, mas depois que pega o fogo, meu irmão... Ou eu estou mentindo? Eu leio, gente, eu leio. É assim que funciona. Então essa questão do quente no relacionamento, os dois têm que saber dosar isso aí, não é? Seu casamento tem momento quente. Terceira estação, qual é? Outono. Qual é a primeira? Primavera. Depois. Vamos só lembrar. O que é primavera? Flores, alegria, cheiro, canto. É uma preparação para o verão. Verão é quente, é suor, é passeio, né? O casal está o quente do relacionamento. Depois vem o outono, versículo 13. A figueira começou a dar seus figos e as vides em flor exalam aromas. O outono é o tempo das frutas. O casal, quando começa a ter filho, a moça que está grávida, o casal que está gerando uma nova vida, ela está vivendo qual etapa do relacionamento? O outono. Outono é tempo dos frutos, é tempo dos filhos. Aquele calor do verão já não tem, porque no verão um está preocupado com o outro. Um beijo. Quando está gerando um filho, a preocupação vai para onde? Para o neném, para a criança. Quando estamos nessa luta aí de mosquito, né? Ziga para um lado, então o cuidado redobra, aquele cuidado na época da gestação, né, Jará? Olha lá, ó, casalzinho grávido ali. Então aquele cuidado para o neném vir com saúde. Isso é o quê? É outono. Agora olha que coisa sem lógica. Nó, bem, você mudou, hein? Ou o marido fala assim: o que é, meu amor, que eu mudei? Antes você saía, trazia para mim chouriço, trazia para mim torresmo, trazia para mim docinho. Hoje você sai, você traz para mim repelente quando o mosquito zica, você traz sapatinho de nenê. Gente, as estações, elas... Atenção agora é para o fruto que está vindo. É o outono. Deixa o fruto vir. Vai ter aquele momento de cuidar do nenê. Aí fica lá o inverno, a família toda reunida no nenê. Aí o neném começa a crescer. Aí vem a primavera. Aí o casal esquenta de novo. Aí vem o segundo filho. Não é assim? É assim, as estações, elas vão se sucedendo, né? Que bom que este vídeo chegou até você. Eu acredito que na vida nada é coincidência, tudo é providência. E espero que este vídeo ajude você a se relacionar melhor consigo mesmo, com os outros e com Deus. Este vídeo faz parte do projeto Luz e Vida e está disponível no YouTube, Projeto Luz e Vida. Toda semana um vídeo novo para você. Se você acompanha o nosso trabalho e admira o nosso jeito de evangelizar, não deixe de compartilhar, curtir, favoritar e principalmente se inscrever no canal. Existem vários e vários vídeos disponíveis para você. Cada vídeo uma reflexão nova para que você seja uma pessoa nova para um mundo novo. Toda semana nós temos um encontro marcado. Toda semana um novo vídeo com boas lições para você. Muito obrigado pelo seu carinho. Obrigado por fazer parte desta grande família do Projeto Luz e Vida. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.